Boa noite, irmãos queridos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Pilvezan. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Hoje é dia 21 de julho de 2023 e agora são 8 horas da noite. Nós estamos aqui na Escola da Doutrina Bíblica, aonde nós vamos estudar a Bíblia. Então se prepare aí, pega um caderninho, pega um lápis, uma borracha, uma caneta, para você fazer anotações. Nós somos uma igreja evangélica, amamos o Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. Você pode nos acompanhar pela internet, se você quiser. Nós temos um canal no YouTube, chama Igreja de Interlagos. Nesse canal estão todos os nossos cultos, nós gravamos todos os cultos, então você pode ir lá e, eventualmente, assistir, ouvir alguma coisa. Estamos também aos domingos, temos culto nos domingos às 18 horas, que é o culto da família, né? E você pode acompanhar também esse culto pela internet. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, tem um botãozinho aqui na parte de cima, ao vivo. Aí você pode entrar lá no horário do nosso culto. É só você entrar com o microfone e com a câmera desligados e assistir o culto com a gente, tá bom? Começamos às 18 horas, o culto no domingo. E toda sexta-feira nós temos aqui, uma semana a gente tem a Escola da Doutrina Bíblica, que é essa que você vai assistir hoje, e temos também, na sexta-feira seguinte, a Escola do Alicerce Bíblico, onde eu faço estudos a respeito do alicerce bíblico, das coisas mais básicas a respeito do cristianismo. Então, fica à vontade para você participar conosco, tá bom? Hoje, a palavra que vai trazer é Eliette. A Eliette vai trazer um assunto muito legal. Hoje nós passamos o dia conversando sobre esse assunto, é o endurecimento do coração, onde ela vai fazer um estudo aprofundado. Então, prepare-se, porque esse assunto é muito bacana e tem coisas interessantes aí. Se você tiver dúvida, você pode também nos procurar. Pode deixar uma mensagem lá no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Você pode deixar uma pergunta lá, um comentário, o que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Vou fazer uma pequena oração e vamos começar. Mesmo que você esteja vendo a gravação, não tem problema. Fecha seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor por nós, pelo teu favor nas nossas vidas, pela graça da salvação. Nós te louvamos, Senhor. Venha nos abençoar esta noite. Abençoe aqueles que estão assistindo a gravação deste estudo bíblico que vamos fazer, Senhor. Abençoa também a vida da Eliette, que vai trazer essa mensagem, fala através dela, abençoa a vida dela, guarda a família da Eliette, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por mais um dia em que temos a oportunidade de estar aqui com os irmãos conversando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos que têm nos acompanhado nessas quintas-feiras têm visto que o nosso foco é falar sobre o Pai, sobre Jeová, sobre Jesus Cristo, e tecer muitas diferenças existentes entre o Pai e Jeová, a ponto de termos a convicção que não se trata do mesmo Deus. Então, se você tiver interesse no assunto, que eu acho que esse assunto, ele também é um assunto básico para a nossa vivência no Evangelho de Cristo, é saber exatamente quem é Deus, né? Porque as igrejas seculares, as igrejas cristãs, de uma maneira geral, evangélicas, católicas, pentecostais, sempre colocam Jeová como sendo o Pai de Jesus e o Deus, o único Deus do universo, né? E a própria Bíblia prova o contrário,
né? A própria Bíblia prova que Jesus veio revelar quem era o Pai. O Pai não era conhecido. O Deus que era conhecido era um Deus guerreiro, era um Deus irado, era um Deus ciumento, era um Deus que deu a lei para a condenação do homem, era um Deus criador das coisas materiais, mas que nunca prometia a vida eterna. Então, a partir daí, no estudo da Bíblia, a gente chega a essa conclusão clara e cristalina, irmãos, que Jeová é o Deus deste mundo, é o Deus das nações, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que rege esse mundo conturbado. Jesus veio revelar quem era o Pai. O Pai está na luz inacessível. O Pai não é Deus de guerra, não é Deus do ouro, não é Deus da lei. O Pai é o Deus que é amor, que mandou seu Filho para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa justificação através da sua morte. Jesus veio cumprir a lei de Jeová, porque a lei de Jeová dizia que estávamos condenados a menos que existisse uma remissão através de sangue. E Jesus veio derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, a partir daí, irmãos, nós temos centenas ou milhares de argumentos que nós vamos desenvolvendo paulatinamente, né, nas quintas-feiras, para jogarmos luz em alguns aspectos da Bíblia que mostram claramente isso que eu acabei de dizer, né? Que Jeová é o Deus desse mundo e Jesus veio revelar o Pai, que não era conhecido entre nós, né? E que Jeová deu a lei de Moisés, né? Através de Moisés ele deu uma lei e essa lei ninguém consegue cumprir e a própria lei diz que quem não cumpre a lei integralmente está condenado. E a lei não são só os 10 mandamentos, e sim 613 ordenanças, estatutos, mandamentos que são extremamente complexos e difíceis e ninguém conseguiu cumprir essa lei. Logo, todos estavam condenados. Então, hoje, como o pastor Hélio falou, o nosso tema é o endurecimento do coração. Tá? Porque o principal exemplo que a gente vê, irmãos, é o exemplo de Faraó. Mas, numa análise da Bíblia, a gente vai ver algumas outras situações em que Jeová endureceu o coração das pessoas e a gente vai ver o propósito, que geralmente existe um propósito específico para esse endurecimento. Né? Então, Faraó, ele era egípcio, certo? O povo de Faraó era um povo egípcio. E o povo egípcio não é um povo judeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jeová, ele escolheu um povo para o adorar. Um povo escolhido que era o povo de Israel, que era os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, né? Esse povo gerou o povo que está espalhado em todo o mundo, né? Judeus são espalhados por todo o mundo, mas eles retornaram há quase 100 anos, né, uns 80, 90 anos, eles retornaram lá para Israel, né, para a Palestina, né, vamos dizer assim, Jerusalém, né, e reconstituíram lá o seu país, certo? Só que Faraó, ele não sendo judeu, a gente chama de gentio. Na Bíblia, quem não é judeu pode ter qualquer outra nacionalidade, é considerado gentio.
né? E o gentio não é um povo muito apreciado por Jeová. Nós somos gentios também, né? Então, o que aconteceu? Jacó teve 12 filhos e um deles que ele amava muito, né? José, ele, por inveja dos irmãos, então ele foi vendido para mercadores de escravos, né? E ele acabou indo lá para o Egito, né? Ele teve aqueles sonhos, né, proféticos e através desses sonhos ele deu pontos estratégicos e políticos e econômicos muito importantes para Faraó e caiu nas graças de Faraó e ele acabou se tornando o segundo na hierarquia do Egito, né? Que ele se tornou governador do Egito. E quando veio aquela grande fome, né? Aquela grande fome que houve, pelo fato de José ter tido aqueles sonhos estratégicos, o Egito era um dos únicos países que tinham celeiros, certo? Aí, o que aconteceu? Os irmãos de José, que haviam vendido, né, Rubem, todos os irmãos deles, com exceção do mais novinho, né, do Benjamim, eles reuniram todo o povo que eram descendentes de Jacó e foram para o Egito para buscar alimento, né? E José, após uma brincadeira que ele fez com os irmãos lá, que ele percebeu que os irmãos não reconheceram, ele se apresentou para os irmãos e acabaram todos ficando muitos anos no Egito. Chegaram lá, até eu queria que o pastor abrisse, só para a gente ilustrar um pouco na Bíblia essa história, Gênesis 46, 27, porque é importante também a gente saber das histórias, irmãos, porque o Velho Testamento, ele é um livro, além de ser um livro espiritual, um livro enigmático, né? Ele também é um livro histórico, ele narra a história do povo judeu. Então, Gênesis 46, 27 fala assim: e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas, né? Teve 2 filhos, né? Todas as almas da casa de Jacó, que era o seu pai, né? Que era o pai de José, que vieram ao Egito, eram 70. Então, 70 almas entraram lá, mas depois de muitos anos e até séculos, eles se multiplicaram muito. Né? Naquela época não tinha nenhum método anticoncepcional eficiente, então eles se multiplicaram muito, milhares, né? E o José acabou falecendo, aquele faraó que gostava dele também faleceu, e esse povo todo virou escravo lá no Egito, certo? E esse povo era o povo de Jeová, era o povo escolhido por Jeová. Aí Jeová teve por ideia mandar um libertador lá para o Egito, para libertar o povo. Isso já foi contado muitas vezes em filmes, até em novelas, então muitas pessoas, conforme eu vou falando, vai relembrando, né, do que aconteceu. E quando Moisés retorna para o Egito para libertar aquele povo que estava sofrendo muito sob o jugo da escravidão de Faraó, Moisés se depara com todo aquele poderio, né, de Faraó, que Faraó, lembra que eu disse que tinha fome em todo mundo, e o Egito ficou muito famoso, né, muito conhecido, e mesmo depois de alguns séculos, né, que tinha ocorrido aquela história lá de José, né, depois de anos, séculos, Egito ainda era muito conhecido. E Jeová viu nessa oportunidade dessa libertação do povo, ele viu ele teve uma ideia de aproveitar essa oportunidade para ele ficar famoso. Jeová queria ficar famoso.
Então, o que ele fez para ficar famoso? Ele pensou, além de libertar meu povo no Egito, eu quero ficar bem famoso para todos os outros povos. O que ele fez? Ele endureceu o coração do faraó, para que o faraó não deixasse o povo sair do Egito, para que o próprio Jeová fosse conhecido entre todo mundo, entre todos os povos, como um Deus poderoso, um Deus que faz muitos milagres. Porque vocês sabem, irmãos, que desde sempre existiam muitos deuses, entre aspas, deuses, né? Que são espíritos enganadores, muitos deuses no próprio Egito, na Índia, na Grécia, em todos os povos. Né? Na tribo indígena tinha um deus lá para adorar. E esses deuses, na verdade, são espíritos que existem, né, para serem adorados pelos povos, que esses espíritos, a gente já vê até que são espíritos que foram distribuídos por Jeová entre os povos. Né? Mas esse é uma das principais razões que Jeová escolheu o povo judeu para o adorar com exclusividade, porque ele sabia que todos os outros povos tinham outros deuses. Então, por isso que ele falou, não, olha, Israel é meu povo escolhido. Os outros povos não podem adorar seus deuses, seus demônios, agora Israel vai adorar só a mim. Queria exclusividade, certo? Só que Jeová aproveitou essa oportunidade e endureceu o coração do faraó para que existissem aquelas pragas, para que Jeová ficasse famoso. Então, eu só vou mencionar sobre Jeová. Jeová teve, então, esse lance, essa oportunidade de ser... deixa eu formular meu pensamento de outra maneira. Teve aquela grande fome no Egito, certo? José e seus irmãos acabaram caindo nessa situação de Faraó ter aquela oportunidade de escravizar o povo e depois esse povo ter que ser como uma espécie de uma ponte para que Jeová fosse glorificado. Né? Então, acho que deu para entender. Nasceram os filhos de Jacó, eles foram, depois de muitos anos, escravos no Egito, e Jeová quis essa oportunidade para ser engrandecido. E para ele ser engrandecido, ele tinha que ter um endurecimento do povo. O povo teve, principalmente Faraó, teve o seu coração endurecido para que ele manifestasse as maravilhas de Jeová. Então, eu só queria dar uma indicação de onde estão esses versículos, que todos esses versículos falam sempre essa ideia: Jeová endureceu o coração de Faraó. Então, Êxodo 4, 21, Êxodo 7, 3, Êxodo 10, 27, Êxodo 11, 10 a 14 e verso 17. Então, irmãos, eu só estou dando assim, en passant, né, rapidamente, esses endereços da Bíblia, e esses todos estão em Êxodo, que mostra que muitas vezes Jeová endureceu o coração do faraó. Então, eu queria que o pastor abrisse só algumas, assim, para a gente só acompanhar exatamente o que aconteceu, algumas passagens. Êxodo, capítulo 11, verso 9. Êxodo, capítulo 11, verso 9. Então, está escrito assim, isso. O Senhor Jeová, dissera a Moisés:
Faraó não vos ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então, vocês estão vendo o que ele está dizendo. Que Faraó não ia ouvir, então as maravilhas, ele chama pragas de maravilhas, tinham que se multiplicar. Por isso que Faraó tinha que endurecer o coração para não deixar Moisés sair com o povo do Egito, né? Verso 10. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor Jeová endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel na sua terra. Então, sempre existia esse endurecimento nesse episódio de Moisés frente a Faraó. Então, a gente vai assim mostrar as pragas, só para vocês relembrarem, irmãos, que tem gente que nem sabe, dele fala, eu só sei a praga das rãs e das úlceras, né? Cada um lembra de uma ou duas pragas, a gente vai falar assim rapidamente, só para vocês verem, né? Êxodo 7:13. Só para os irmãos terem aqui um respaldo na Bíblia. Êxodo 7:13. Isso. Vocês estão vendo aí que está em negrito, né? A primeira praga, a água transformada em sangue, tá? Aí, anteriormente, o Êxodo 7:13, fala assim, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Aí veio essa primeira praga, a água se transforma em sangue. O verso 14 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Só que quem endureceu o coração de Faraó foi Jeová, né? A segunda praga, Êxodo 8:1. Êxodo 8:1. Então, aí vocês veem em negrito também, a segunda praga, rãs. Depois disse Jeová a Moisés, vai a Faraó e disse, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusardes deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Imagina, irmãos, rã é um bicho, assim, aparentemente inofensivo, mas imagina a sua casa forrada de rã, né? Não vai ser nada agradável. A terceira praga está em Êxodo 8:16. Olha, isso dá para ver aí em negrito, né? A terceira praga, piolhos. Mas, o verso 16, né? Mas disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Então, imagina, irmãos, as coisas sucedendo sempre de uma maneira ruim, né? Será que Jeová não poderia fazer uma coisa assim, maravilhosa, para ser conhecido, mas uma coisa boa? Né? Não, só teve coisa ruim aqui. Né? A quarta praga, Êxodo 8:20. Êxodo 8:20. Isso, aí já aparece negrito também. A quarta praga, as moscas. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti. Então, irmãos, a coisa está piorando, né? Vamos ver a quinta praga. Está em Êxodo 9:1. Êxodo 9:1. Isso, vamos ler só aqui em negrito. A quinta praga, a peste dos animais. Então, os animais ficaram doentes. Êxodo 9:8. A sexta praga, úlceras. Então, todo mundo ficou com úlceras, com feridas, homens, gado, todo mundo. Sétima praga, Êxodo 9:13.
Isso. Chuva de granizo. Imagina, irmãos, ficar chovendo pedra, né? Muita gente, às vezes, pode ter até morrido. Oitava praga, Êxodo 10:1. A praga dos gafanhotos. Isso. Oitava praga, os gafanhotos. Então, provavelmente o Egito perdeu toda a sua plantação, né? E sempre Jeová endurecendo o coração do faraó. Então, às vezes aquele faraó, sei lá, ele talvez fosse ruim, talvez tivesse algum tipo de inclinação nele para escravizar o povo, tudo isso, mas ele queria deixar o povo ir depois de alguma praga, só que Jeová ia endurecer de novo o coração dele. Vamos ver a nona praga. Êxodo 10:20. Êxodo 10:20, isso. As trevas. Mas eu queria ler o 10:20, Êxodo 10:20. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Aí a 10ª praga, né, que todo mundo conhece, que é a morte dos primogênitos, né, que está em Êxodo 12:29, né, que aí foi a instituição da Páscoa, e isso, 29, a morte dos primogênitos. Bom, então, irmãos, qual que foi o objetivo do endurecimento de Faraó? Teve um objetivo pontual. Jeová queria ser conhecido por suas maravilhas, entre aspas, esses maravilhas, né? Jeová, antes eu achava, irmãos, que Jeová tinha endurecido só o coração de Faraó. Mas, depois de pesquisar, e baseado no estudo também do pastor Olavo, acho que a gente tem que dar os créditos, né, que ele fala sobre o endurecimento de Israel, só que a gente acrescentou algumas coisas além do estudo dele, que vocês vão ver no final, que ficou bem interessante esse estudo. A gente vai ver outras situações que Jeová endureceu o coração das pessoas. E, já adiantando, irmãos, eu posso dizer para vocês que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, nunca endureceram o coração de ninguém, né? Então, vamos continuar aqui. Tem uma parte de Isaías que houve um endurecimento do coração quando as pessoas eram tornadas cegas ou surdas, o coração duro, endurecido, né? Vocês sabem que Jeová chegou lá para o judeu e falou assim, olha, eu preciso de um profeta, quem enviarei, né? E Isaías disse aqui, olha, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E o propósito de Isaías talvez fosse ser um profeta, um pregador, né? Levar o reino de Jeová para muitos serem conhecidos, levar os estatutos da lei de Jeová para que o Jeová aplacasse um pouco a ira, né? Mas a gente vê que não aconteceu nada disso com Isaías, né? Apesar dele ter profetizado sobre o Messias, o livro de Isaías é um livro muito rico, né? Mas quando chega lá no finalzinho, né, de Isaías 43:8, queria que o pastor abrisse, Isaías 43:8, porque o que a gente vê? Os judeus, eles até que se esforçavam, mas eles não conseguiam. Então, aqui em Isaías 43:8, fala assim, trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Aquele povo, irmãos, estava com uma venda nos olhos deles. Eles estavam com os sentidos endurecidos, né? Quem endureceu aquele povo? Né? A gente vai ver mais para frente. Uma coisa eu sei, não foi o pai, né? Então, irmãos, só para fechar aqui a história de Isaías 63:17, ele claramente declara quem estava endurecendo, porque aqui em Isaías 17, ele está como tendo um diálogo com Jeová. Ele fala assim,
Por que, ó Senhor Jeová, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança. Então, irmãos, ele falou claramente, Senhor Jeová, por que está endurecendo os nossos corações? Nem Isaías, irmãos, sendo um expoente do Velho Testamento, um profeta, ele não entendia o que acontecia com Jeová, porque Jeová ele endurecia o coração do povo e depois mandava castigos para o povo, porque o povo não obedecia a ele, mas o povo estava com o coração endurecido, né? Se vocês sabem, irmãos, que a lei foi dada naquele povo, lembra a história do povo que saiu do Egito, né? A gente vai depois voltar nessa história, mas a gente vê que sempre existia um endurecimento, porque as pessoas eram endurecidas, né? Às vezes era endurecimento pontual feito por Jeová, mas às vezes as pessoas naturalmente eram endurecidas. Em Deuteronômio 10, 16, que a gente vê que Jeová, ele, vamos dizer assim, ele exigia muito que se cumprisse a lei, né? E um dos principais sinais do cumprimento da lei era a circuncisão, né? Era cortar a pelinha do prepúcio dos meninos, né? Então, Deuteronômio 10, 16 fala assim, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, eles provavelmente estavam cumprindo exatamente a lei, fazendo a circuncisão dos meninos. E aqui ele está falando assim, Jeová está falando, circuncidai o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, porque aquele povo tinha a cerviz, né, o pescoço duro, entendimento duro, né? Porque Jeová muitas vezes endurecia o coração do povo, e depois ele acusava o povo de não entender, de estar em profundo sono, de estar com a cerviz endurecida, né? Então, é uma coisa que, voltando para Isaías, irmãos, Isaías, ele deixa isso claro, né? Em Isaías 29, 10. Porque era difícil, porque Jeová, ele exigia fidelidade, exigia sinceridade, exigia um culto aos seus preceitos, à sua lei, aos seus estatutos, os sacrifícios, ele exigia tudo isso, né? E aí Isaías começou a ficar meio revoltado até, né? Isaías 29, 10 fala assim, 29, verso 10. Por que o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes? Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Aqui, irmãos. O coração está fechado, a visão está fechada, e o povo sabia que isso vinha de Jeová. O próprio Isaías fala, olha, o Senhor fechou, o Senhor derramou um espírito de sono, né? O povo era cego e pecava, e porque pecava, Jeová endurecia mais o coração e fechava mais os olhos. Difícil, né, irmãos? Como é que esse povo ia conhecer verdadeiramente o reino de Jeová, vamos dizer assim, né? Então, em segundo Reis 17, 14, fala novamente isso, tá? Eu, não precisa de abrir não, pastor, não precisa de abrir, que fala mais ou menos o que a gente já está dizendo, tá? Que o povo está com o coração fechado, o povo não está enxergando o que está acontecendo. Na verdade, o povo, depois que recebeu a lei,
parece que nunca ficou muito bem esclarecido, né? A lei que deveria ser luz, né? A lei de Jeová que deveria ser luz, na verdade, não foi uma luz suficiente, acho que foi uma luz falsa, né? Tanto assim que Jesus, ele declara que ele é a luz verdadeira que veio ao mundo, né? Então, eu só queria dar um outro exemplo, irmãos, e eu vou falar rapidamente, eu nem vai precisar de abrir, pastor, eu só vou indicar onde está, tá? Está em 1 Samuel 2:24, que é aquela história dos filhos de Eli, né? Que é Ófine e Finéias. E Jeová não gostava muito deles, que eles eram assim meio devassos, e Elias começou a aconselhar, dar uma bronca neles, mas eles poderiam ter ouvido e obedecido Eli, né? Só que veio de Jeová um endurecimento no coração deles, para que eles não ouvissem o pai, Eli. E a Bíblia diz, né, que eles foram mortos porque Jeová endureceu o coração deles, para que eles não ouvissem o pai. Né? Isso está em 1 Samuel 2:24 e 25. Fala que Jeová queria os matar, né? Por isso que eles não ouviram o pai. Outro exemplo, irmãos, que eu acho interessante, que está em 1 Reis 12:14, se o pastor quiser abrir, pode abrir. Essa história é a história de Roboão, filho de Salomão. Porque o que aconteceu com Salomão? Salomão recebeu toda a sabedoria de Jeová, certo? E essa sabedoria grande que ele recebeu de Jeová não foi suficiente para santificá-lo. Aí Salomão era homem devasso, casou com 1.000 mulheres e concubinas, né? Adorava demônios, sacrificava seus filhos a Quemós, a Moloque, aqueles deuses. Então, o verso 1 Reis 12:14 fala assim, está falando dos filhos de Salomão. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Roboão está falando de Salomão, tá? O pai dele é Salomão. Vocês veem que Salomão, até o povo foi oprimido. Verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías. Qual foi essa palavra, irmãos, que Aías disse? Que porque Salomão foi um devasso, um idólatra, o reino ia ser dividido. E o reino começou a ser dividido aqui em Roboão, né? Então, vocês veem que o verso 15 fala, essa revolta vinha do Senhor, quer dizer, esse endurecimento do coração de Roboão, para não ouvir o conselho dos mais velhos e ouvir esses conselhos malignos, vinha de Jeová, porque Jeová queria dividir o reino, né? Ele está falando falado no verso 15, que fala desse profeta Aías. Se alguém estiver anotando, isso está em 1 Reis 11, do verso 30 até o 33, tá? Porque isso aqui é a história da divisão, porque as tribos de Israel eram uma coisa só, né? Era uma nação só. Né? E depois da morte de Salomão, essas 12 tribos se dividiram e formaram 2 reinos, né? Um formado por Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul, onde tinha Jerusalém, e as outras 10 tribos foram chamados Reino do Norte, né? Que Samaria era a capital. Então, irmãos, eu estava falando da história de Moisés, né? Então, Moisés tirou o povo do Egito, após a 10ª praga, né, da morte dos primogênitos. Moisés morreu sem chegar à terra prometida, e quem assumiu foi Josué. Né? E Josué, para chegar até Jerusalém, para chegar até a Palestina, tinha que passar por alguns povos, né? E esses povos
eram povos que, logicamente, não eram povos escolhidos por Jeová. E o que Jeová fez? Endureceu o coração de todo mundo para guerrearem com Josué. E Josué teve muitas guerras até esse povo chegar a Jerusalém, né, ao Israel propriamente dito, lá na Palestina. E em Josué 11:20, queria que o pastor abrisse, só aí, porque se vocês lerem os versículos anteriores, Josué 11, 17, 18 e 19, fala de todas as guerras que Josué fez, mas especificamente em Josué 11, 20, fala assim: porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, aqui vocês veem que é outro objetivo que Jeová endureceu o coração deles. Jeová queria fazer como uma limpeza étnica, né? E isso é uma coisa muito grave, irmãos, porque matava homens, mulheres, velhos, crianças, né? Para que os povos de lá fossem aterrorizados, né? Falando, não, olha, o povo de Jeová é um povo santo, puro, que não quer se misturar, e é um povo que é poderoso, porque tem um Deus que faz eles vencerem todas as guerras. Né? Então, vocês conhecem, né, aquela música Homem de Guerra Jeová, né? É interessante, irmãos, que esse terror, né, que Jeová queria colocar nas pessoas, né, e começava com o endurecimento dos corações, né? Está também descrito, se alguém estiver anotando, não precisa de abrir, pastor, Deuteronômio 2, 25 e Deuteronômio 2, 30. Também fala do endurecimento, tá? O endurecimento do coração. E a gente vê, irmãos, por exemplo, nesse caso de Josué, imagina o que Jesus faria nessa situação, né? Imagina agora, o que Jesus faria se um povo tivesse que ir ocupar uma terra que era sua? Será que Jesus ia matando todo mundo? Ou será que Jesus iria usar outros meios, né? Mandar uma tropa de missionários lá, né? Será que Jesus ia resolver tudo na lança, na espada, no sangue, na morte? Acho que não. Jesus não é homem de guerra. Jesus é o Deus da paz, é o príncipe da paz. Né? Jesus diz, não é as guerras, os objetivos de Jesus são outros. Não é matar pessoas, é pregar o evangelho. Quando ele diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Jesus não veio matar ninguém. Jesus veio salvar as pessoas. Então, a gente fica pensando assim, né? Se Jesus veio refletir o Pai, veio revelar o Pai, eu e o Pai somos um, então Jesus é idêntico ao Pai. Se Jesus é idêntico ao Pai, Jeová está agindo de uma maneira oposta, né? Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Jesus não veio matar ninguém. Logo, o modo de agir de Jeová está oposto ao modo de agir de Jesus. A gente sempre fala, irmãos, aquela passagem também, não precisa de abrir, pastor, de Lucas 9, 55, quando Tiago e João viram os samaritanos que não os receberam, né? Falaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, assim como Elias fez? E aí Jesus fala assim, em Lucas 9, 55, Jesus os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Jesus não veio matar ninguém, irmãos. Por isso que essas guerras que existiam não combinam a maneira que Jesus agia,
nas ações de Jesus, nas obras de Jesus, né? Quando a gente vê assim, a vontade de Jeová de endurecer corações para guerrear, para aterrorizar, para manifestar as suas maravilhas, né, as suas pestes, a gente não pode conceber o Pai fazendo essas obras, né? Por quê? Porque a vontade do Pai é que as pessoas creiam em Jesus e que tenham a vida eterna. A vontade do Pai é que nós vamos ressuscitar no último dia. Essa é a vontade do Pai. E ressuscitar e ficar do lado direito de Jesus. E ir com ele para a glória, subir com ele nas nuvens. Né? Eu até tinha pensado, irmãos, em trazer uma palavra sobre o milênio, sobre a segunda ressurreição, sabe? Eu vou tentar me preparar melhor, porque esse é um assunto bem difícil, um assunto de Apocalipse, mas o que eu posso dizer para vocês, vai existir uma ressurreição, não vai existir uma segunda chance que Cristo vai reinar aqui 1000 anos. O reino de Jesus não é aqui nesse mundo, irmãos. Então, irmãos, a gente viu que existe um Deus chamado Jeová que endurece o coração, que cega os entendimentos, que põe um véu, né, na visão das pessoas, inclusive em 2 Coríntios 4:4, não precisa de abrir também, pastor, fala assim, o Deus desse século cegou o entendimento, né, dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo neles. Aí a gente fica pensando, quem será que é o Deus desse século? Muitos atribuem isso a Satanás, né? Mas quando é que Jesus chamou Satanás de Deus? Satanás era um ser vil, era um ser vil, sem valor espiritual diante do Pai, né? Agora, Jeová não, Jeová é o Deus desse século, é o Deus das nações, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que está regendo esse mundo. E aqui a gente está vendo aqui que ele cegou o entendimento, né, dos incrédulos. E outra coisa também, irmãos, a gente vê que Jeová deu aquela lei maligna, certo? Aquela lei para condenação do homem. E é interessante que a Bíblia fala, olha, vocês conhecem aquela lei dada por Moisés, que é a lei de Jeová? A gente vai falar uma outra novidade para vocês. A graça e a verdade vieram por Cristo. Isso está em João 1,17. A graça e a verdade vieram por Cristo. Logo, existia alguma coisa atrelada a essa lei que não era a verdade, né? Essa lei, irmãos, na Bíblia está dizendo, essa lei de Jeová, que ela é como um véu, né? Eu queria que o pastor abrisse 2 Coríntios 3,13, que a gente vai ver sobre essa lei sendo um véu. Isso, 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, quando se converterem ao Senhor Jesus, né, o véu se tirará. Então, o que a gente vê? Que a lei é um véu e que a lei endurece os sentidos. Então, esse povo de Israel que tinha esse endurecimento, essa falta de entendimento, tinha muito a ver com a lei. Tá certo que Jeová
pontualmente, ele endurecia o coração, ele endureceu o coração de Faraó, ele endureceu o coração dos filhos de Eli, ele endureceu o coração daqueles povos que guerrearam com Josué, mas a própria lei de Jeová, estamos lendo aqui em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 13, 14, que ela endurece os sentidos, né? Por isso, irmãos, a gente sempre deixa claro, Jeová não tem nada a ver com o Pai. Jeová deu essa lei maligna para separar o homem de Deus, e não para unir o homem a Deus, né? A gente já está partindo para finalmente, irmãos. Eu queria que o pastor lesse, quer dizer, abrisse em Romanos 11, 25, que esse foi o versículo-chave para a gente ficar conversando hoje à tarde, porque se você não tiver esse sentido, que a lei endurece o coração, que Jeová endurece, esse Romanos 11, 25 fica sem sentido, tá? Então, vamos ler Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Olha, segredo é uma coisa, irmãos, que é difícil de entendimento, certo? Não é uma coisa clara, é um segredo. Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Qual que foi o endurecimento? Foi a própria lei de Jeová. Até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel seja salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Sabe por que a gente quis deixar bem claro, irmãos, que às vezes a pessoa pode pensar assim, esse endurecimento que veio sobre Israel era do pai. Não, não foi do pai. Esse endurecimento que veio sobre Israel foi a própria lei. A própria lei que endureceu os sentidos, né? Então, quem endureceu Israel em Romanos 11, 25, foi a lei, tá? Os gentios, eles foram salvos pela graça de Cristo. Não tem nada a ver com a lei. Que, inclusive, irmãos, Jeová, ele, não sei o quanto ele ama os gentios, não. Porque até o povo escolhido dele, ele aprontava com o povo, né? Ele traía o povo, ele submetia o povo a cativeiros, né? E ele mesmo declarou que aquele povo lá era o seu povo, né? Isso está em Deuteronômio 14, 2, que fala assim, porque és povo santo ao Senhor. Se o pastor quiser abrir, pode abrir, pastor. Deuteronômio 14, 2. Porque és povo santo, ele está se referindo ao povo judeu. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Então, irmãos, o povo judeu é o povo escolhido por Jeová, né? Quando o Jeová fala, olha, eu sou o Deus de toda a terra, toda a plenitude do mundo, e os que nele habitam são meus, por quê? Porque nós nascemos criaturas, todos somos criaturas de Jeová. Por isso que, para nos convertermos ao Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que morrer e nascer de novo. Porque tem que morrer o velho homem, criatura de Jeová, feito por Jeová, que naquele momento da sua conversão, e principalmente no momento do seu batismo, você rompe com Jeová, né? Você rompe com a carne que Jeová te fez. Jeová nos fez a parte física, só que a parte espiritual pode pertencer a Jeová ou pode pertencer ao Pai, né? E quando pertencemos ao Pai, nós vamos por inteiro, né?
corpo, alma e espírito com o Pai. Apesar de sabermos que o nosso corpo é corruptível, mas o corpo, ele é indivisível, né? Não fica uma parte aqui, outra parte, uma parte fica com Jeová, outra parte não. Não. Corpo, alma e espírito vão pertencer ao Pai, né? O corpo vai ser sujeito à doença? Às vezes, a gente não quer, mas às vezes, né? Eu estava até falando que ontem eu derrubei uma panela no meu pé e achei até que tinha quebrado o meu pé, porque o nosso corpo vai virar pó, né? Só que o nosso corpo será transformado e glorificado na ressurreição. E glória a Deus por isso, né? E não vamos ficar com esse corpo cheio de defeito que Jeová deu para a gente, né? Então, irmãos, eu, assim, tenho, às vezes, minhas desconfianças que Jeová, ele não gosta muito dos gentios, não. Né? Porque até para o povo que era escolhido dele, ele castigava, mandava para cativeiro, quanto mais os gentios, né? Ou ainda os povos que adoram outros deuses, né? Para Jeová isso é abominação, né? E só para terminar, irmãos, com Romanos 3:29, só para dar o fechamento do que a gente está falando, que nós vimos que Jeová tinha o seu povo predileto, né? O seu povo escolhido, né? Povo escolhido. Em Romanos 3:29 fala assim: é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Olha que pergunta, né? Porque os gentios não pertenciam a Jeová, mas os gentios pertencem ao reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E essa, entre outras, são diferenças muito significativas, né? Entre Jeová e o Pai. Porque Jeová escolheu um povo para ser seu, para ser chamado pelo seu nome, o povo judeu, né? E vem o pai e fala assim: olha, eu não sou Deus somente dos judeus, eu sou também dos gentios, né? E isso é muito importante, irmãos, porque quando estamos com o pai, saímos do endurecimento dos nossos sentidos, que é dado pela lei de Jeová, né? Então, essa é o estudo que eu quis trazer hoje, tá? Para os irmãos. Jeová endureceu o faraó, endureceu os povos lá de Josué, endureceu Roboão, endureceu o Ofni e o Finéias, que são os filhos de Eli. Ele endureceu várias nações e pessoas com um propósito, né? Às vezes até com propósitos diferentes. O Pai Jesus nunca endureceu ninguém. E a maior mensagem que eu acho que é importante é vocês lembrarem que a própria lei de Jeová endurecia, e endureceu os judeus, né? E glória a Deus, porque Jesus anulou essa lei, né? Então, tirou o véu, né? Tirou o véu do Velho Testamento. Amém, irmãos? Glória a Jesus, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Amém.